Seu nome completo? Sandra Cano. Dona Sandra, a senhora está aqui para ser ouvida na qualidade de vítima de um fato que ocorreu em janeiro de 2014, em que a senhora teria sido privada de liberdade pelo senhor Holger Kamann. A senhora pode me contar o que aconteceu? Excelência, pela ordem. Nós estamos reiniciando uma solenidade que havia sido interrompida e essas perguntas já foram feitas e a vítima já as respondeu. Tá, Lá doutora, no evento mas... 123 constam os vídeos do depoimento da vítima, da sedizente vítima, que já abordou esses temas. Então, como nós não estamos reiniciando, e esse é o entendimento da defesa, nós temos que continuar de onde a audiência parou. Acontece que a audiência anterior foi interrompida em razão de dificuldades técnicas com relação à tradução, e quem vai proferir a decisão a sentença sou eu, então eu quero ouvir a senhora só. Eu quero ouvir o depoimento da vítima, por segurança minha para a decisão. Tá, porque o depoimento da vítima, da parte que ela já prestou, se encontra nos autos Claro, mas no evento 123. Isso vai ser tudo considerado no meu convencimento posteriormente. Eu preciso, por uma questão de raciocínio, eu preciso ouvir o que eu num primeiro momento, pedir um relato livre da vítima sobre o que aconteceu, tá bom? Então, eu peço que a senhora só advirta, então, a sedizente vítima de que ela já prestou parte desse depoimento e que, obviamente, inconsistências ou as situações ambíguas que ela venha a declarar agora vão conflitar com o que ela já depôs e que já se encontra... Se houver alguma contradição, eu vou considerar isso posteriormente na análise da prova, tá bom? Agora eu preciso ouvir a vítima. Por favor, então, eu preciso que a senhora relate brevemente o que aconteceu. Sim. O que aconteceu? Um determinado dia do mês de janeiro de 2014, meu ex-marido ficou furioso comigo primeiro. Na sequência certa, eu não me lembro, mas eu sei que eu entrei na garagem, eu tinha um Fusca, e eu fiquei com o Fusca preso, trancado na roda do trator. Já não gostou daquilo. Aí, de noite, porque eu coloquei veneno de rato, eu só estou resumindo, tá? Porque eu coloquei veneno de rato no sótão, ele ficou bravo comigo, não gostou daquilo. Na época, eu acho que ele gritou comigo, me xingou e disse que daí eu ia ter que ficar dentro do quarto até ele decidir quando é que eu ia sair. Eu estou resumindo. Como já faz muito tempo, as palavras certas, o que ele me disse, não lembro mais, mas ele ficou furioso comigo. E eu tive que ficar um pouco mais de um dia, dentro do quarto. E ele disse que eu só podia sair dali a partir do momento que ele me autorizasse. É o resumo. Não sei se a senhora precisa de mais alguma coisa. A porta estava trancada? Como é que era? Assim, entre o meu quarto e o quarto dele, tinha um pequeno vão que dava um pouco mais que isso aqui. Daí, aqui a porta do quarto dele, aqui a porta do meu quarto, e aqui era o banheiro, no caso. Em cima tinha uma daquelas câmeras que gira, rotatória. Então, toda vez que eu tivesse que sair do quarto, eu precisava abrir a porta, se eu quisesse sair no banheiro alguma coisa, que ele ficava me vigiando. E ele mandou eu ficar dentro do quarto e só podia sair quando precisasse. Era assim. Doutora, a promotora, a doutora Janine, está por vídeo. A senhora está vendo ali na tela? Essa senhora de preto. Isso, ela vai ter umas perguntas para fazer para a senhora, tá bom? Pode fazer, doutora. Boa tarde. A senhora vai estar sendo gravada aqui, mas a senhora pode olhar para então vê-la, tá? Tá. Boa tarde, a senhora está me ouvindo bem? Sim, estou. Tá bom, eu vou fazer umas perguntas mais detalhadas para a senhora sobre esse momento. Dona Sandra, eu queria só colocar para a senhora que nós estamos ouvindo a senhora sobre esse cárcere privado, a doutora já lhe explicou, tá? Nesse dia de janeiro de 2014, ele chegou quando ele mandou a senhora para o quarto, ele chegou a trancar essa porta? Sim, ele puxou a porta e fechou e disse que eu não podia sair dali. E naquela ocasião ele lhe deu alimento, alguma coisa assim, bebida? Ele não deixava eu sair do quarto. Tá, Não. e daí Ele não me entregou nenhum tipo de alimento. E a água, a bebida? A água bebia da pia do banheiro. A senhora bebia da pia do banheiro? Isso. Quando eu ia no banheiro, eu aproveitava e bebia a água.
Tá, mas o banheiro era no quarto, a senhora tinha que sair do quarto. Não, eu tinha que sair, eu tinha que bater na porta. Aí ele lhe autorizava a sair. Daí eu pedi que eu ia no banheiro, ele deixava eu ir no banheiro, e aí eu bebia água na pia do banheiro, que ficava entre o meu quarto e o dele. Ele controlava pela cama, eu batia na porta, pedia para sair. Por que que a senhora obedecia de fato ele? Primeiro, porque a gente morava na zona rural e eu não tinha para onde correr na época. Era tudo muito isolado. E segundo, porque ele havia imagens que tinha costume de gravar, fazer fotos minhas. E sempre dizia que se eu fizesse alguma coisa que ele não gostasse, porque sempre tinha repreensão, ou era uma coisa tirada por cima de mim, ou ele quebrava as coisas dentro de casa, sempre tinha uma represária, sempre tinha um castigo. Então, e o meu maior medo era das imagens irem parar na internet. Coisa que ele posteriormente fez, algumas ele até botou. Tipo, tem um vídeo meu de joelho para baixo tomando banho de banheira na internet que tá no YouTube, que ele botou. Então, isso ele fez. Então, o meu medo era sempre de fotos íntimas minhas irem parar na internet. Essa chantagem ele fazia. E aí tinha essa chantagem, tinha a questão também de ele tirar coisas pela casa, que tem vários azulejos da minha casa quebrada na cozinha, móveis que ele quebrava, ou ele queimava as minhas roupas. Uma vez ele encheu a caminhonete como represália, porque não foi só uma vez que ele me prendeu ali, que ele me privou de liberdade, não foi só uma vez, foram várias. E tudo dependendo se eu não fizesse o que ele queria. Então, conforme se eu não obedecesse, tinha algum tipo de castigo. Ou ele me xingava, ou ele me agredia, me dava empurrão, chute, alguma coisa, ou ele mandava ir para o quarto, conforme dava na vinheta dele. Então, não foi só uma vez. O que eu E ele relatei foi a primeira vez. E ele lhe agredia em algum momento em algum momento da sua relação, ele chegou a lhe agredir Tapa na fisicamente? cabeça, empurrão, chute na bunda, E ele lhe encontrão. jogava. Como? Uma vez que ele me mandou fazer um concerto lá no telhado, que eu acho que deu um vento e eu não consertei direito. Ele me pegou pelo braço, me botou no quarto e disse: agora tu fica aqui. Fiquei uma manhã ali. Eu fiquei 2 dias com a marca do dedo no braço. Eu vivia tapada. Tapada? O que que a senhora quis dizer com isso? De manga comprida. De manga comprida e de roupa comprida. Se alguém chegasse lá para não ver, mandava botar roupa comprida. A senhora ficava lesionada nessas ocasiões e daí a senhora abafava com a roupa, é isso? Escondia com Sim. a roupa? Principalmente nas pernas e nos braços. Às vezes um calor de 40 graus e eu tava lá enfiada em roupa quente. E ele chegava a lhe jogar objetos contra a Sim, senhora? teve uma vez, eu não vou me esquecer. Tinha um armário onde eu guardava sabonete, coisas de higiene pessoal. Ele esvaziou aquele armário. Eu encolhida num canto, dentro do quarto, e ele pegava e atirava tudo em cima de mim. Ficou uma montanha de coisas ao redor de mim e ele atirando as coisas ao redor. Ele esvaziou uma prateleira. Papel higiênico, toalha, sabonete, o que tinha na prateleira, ele jogou por cima de mim. Ele chegou em algum momento, durante esse tempo, a lhe controlar para que a senhora não pedisse socorro, fugisse, principalmente nesses Sim, dias que a senhora ficou ali presa, não sei quantos dias. sim. O que que ele fazia? Mandava calar a boca. Ele só mandava calar a boca. Se eu tentasse falar alguma coisa, eu não podia nem chegar a palavra, ele mandava ficar quieto. Ele chegava a lhe controlar para que a senhora não fugisse e não pedisse socorro, é isso? Sim. A senhora não conseguiu pedir socorro daí nessa ocasião? Não, porque não tinha ninguém ali na volta. Pensa bem, da minha casa até a estrada principal são quase 300 metros. A casa ela fica dentro de uma estrada particular do sítio de um morador que vendeu para mim aquela parte. Se eu quisesse pedir socorro para alguém, ele em pouco tempo me alcançava. Não tinha para onde, ali quase não tinha morador. E as poucas casas que tinha, a maioria era sitiante que vinha lá de vez em quando a passeio, porque era casa de veraneio, para final de final de semana, que as pessoas vinham ali para passear no final de semana. Eu ia pedir ajuda para quem? E o morador que tinha ali o mais próximo, a gente não se dava, porque deu uma rusga por causa da venda da terra, um vizinho que não se dava, não adiantava pedir. Então, para quem que eu ia pedir?
Não tinha para onde correr, ao redor do mato. Era na zona rural que eu moro. Não é na cidade. Se fosse na cidade, gritasse, ali eu podia gritar quando quiser, que ninguém me ouvia. E, e o receio da senhora de fugir, ele alcançar, qual era esse receio? Ele me bater, ou dele botar as coisas na internet. Uma vez eu até tentei fugir, ele conseguiu me alcançar, me trouxe de volta. Aí ele pegou, me derramou um copo de suco que estava na bancada, o que tinha pela frente, ele foi derramando por cima de mim, um copo de suco, um copo de água, e ele disse que divórcio ele não aceitava. Ele nunca quis divórcio. Eu propus várias vezes para a gente se separar na boa. Ele nunca quis. Algumas pessoas sabiam dessas atitudes dele? Eu não podia contar para ninguém. A senhora nunca chegou a contar para ninguém? Primeiro que dificilmente ia alguém lá na minha casa. Quando ia, ele sempre estava junto. Não tinha como eu... Uma vez eu até lembro, ele tinha um drone. Eu tentei escrever a palavra help na grama, cortando grama. Quando eu vi, ele vinha subindo com o drone. Só comecei a cortar ligeira grama. Tinha atravessado tudo. E aí, para ele não ver que eu estava escrevendo a palavra help na grama. Então, com o drone, ele podia, de dia, ver por onde eu estava. Às vezes, ele me chamava. E para mim ir no banheiro, eu tinha que deixar a porta do banheiro aberta. Não podia fechar a porta do banheiro. Às vezes, eu fazia alguma coisa errada e eu estava, tipo assim, sentado no vaso, fazendo o que fosse. Ele se parava na porta e deslanchava a me dizer coisas. Que eu era burra, que eu não sabia fazer o serviço, me chamava de relaxada, que eu não sabia cozinhar, que a roupa estava mal lavada, que o serviço no pátio não estava pronto. A minha rotina era só trabalho. Quando ele precisava... Pode falar. Quando ele precisava de alguma coisa que necessitava da minha assinatura, ele me levava junto em algum lugar. Ele precisava fazer alguma compra de alguma coisa, e ele não podia comprar com a assinatura dele, porque ele não queria que ficasse no CPF dele, daí eu ia junto. Então a senhora não conseguia sair de casa, em resumo? Com a autorização dele, nos lugares que ele permitia, com ele junto. Em pessoas onde ele confiasse, que sabiam que se eu falasse alguma coisa... Então, em resumo, eu só podia sair com ele. Muito dificilmente tem... Eu passei a ter amizade, eu passei a sair de casa, a passear mesmo, depois que me separei. Durante meu casamento, não fui uma única vez a Santa Catarina, não pude nem ir no enterro do meu pai, que morreu em 17. A senhora podia fazer... minha família em 10 anos. Eu não tinha podia... contato com a minha família. Tá. Eu tenho mais uma questão. A senhora podia fazer uso de telefone celular? Na presença dele. Porque ele ficava com todos os aparelhos, notebook, celular, tudo no quarto dele. Sempre ficava com ele no bolso da calça. Então, quando ele queria que ligasse para algum lugar, ele discava o número, eu tinha que falar com a pessoa, passar o que ele queria, e o celular voltava para ele. A senhora lembra, nessa ocasião, quantos dias a senhora ficou presa nesse quarto? Olha, isso começou por volta da madrugada, foi o dia inteiro até no outro dia de meio-dia. Ele, depois que ele fez isso, eu acho que ele se tocou do que ele tinha feito era errado, ele chegou a me pedir desculpas, só que eu fiquei pensando, para que tá me pedindo desculpas se tu fez tudo isso comigo? Se tivesse parado ali, mas não parou, entende? Não parou ali. Ele podia ter tido a chance de se redimir e não ter feito mais, só que ele continuou fazendo, e cada vez era sempre pior. Então não adianta fazer uma vez pedir desculpas e voltar a fazer depois. Isso também não é certo. E esperar que a pessoa fique quieta e continue aguentando. Ah, mas se tu não fizer o que eu mando, é assim. Eu vou botar uma foto tua na internet, ou eu vou, como ele até fez, falsificar um documento usando meu nome, achando que eu ia parar na cadeia, coisa que ele também fez, e disse fui eu. Esse tipo de coisa. E eu tinha que me virar, às vezes tentar escutar na porta o que ele estava planejando, para mim poder me defender e pensar onde é que ele está aprontando agora. Porque ele saía, não dizia onde é que ia, mas as câmeras vigiando. Ele sabia onde é que eu estava, mas eu não sabia onde ele estava. Isso também não é justo. A minha parte satisfeita, doutora.